lá entrar no objetivo do meu pronunciamento de hoje, eu quero dizer da minha satisfação de ter visto ontem aprovado por esse Senado o voto aberto para a votação de vetos e também para a cassação de mandatos. Essa sempre foi a minha posição, senhor presidente, porque entendo que tanto a escolha de autoridades quanto a votação da presidência das duas casas devem ser secretas. Até eleição de grêmio estudantil, eleição de qualquer órgão, é secreto, como é secreto o voto do eleitor para escolher os seus governantes, os seus parlamentares. Então, entendo que o Senado deu uma medida certa no que tange. Abrir voto para o veto, por exemplo. Realmente é inacreditável que parlamentares que votam a favor de uma matéria X, votam, aprovam em sistema aberto. Vai para a presidência da República, ela veta parcial ou integralmente, vem para apreciar o veto dela, os vetos que apresentou, e aí se mantém o veto. Quer dizer, então, as pessoas que votaram a favor se escondem debaixo do voto secreto para votar com a presidente. Então, acho que agora vamos marcar um novo momento quando vamos apreciar, de fato, o voto aberto da mesma maneira que foi votado o projeto vetado. A outra coisa, com relação à cassação de mandatos. Entendo, sim, aí nós estamos numa função judicante. E aí é verdade que o eleitor tem que saber se parlamentar X ou Y comete, como agora lamentavelmente aconteceu na Câmara, um deputado cassado, condenado em última instância, estava na prisão e foi absolvido pela Câmara dos Deputados. Não teve o seu mandato cassado. Isso realmente macula a imagem de todos, porque ninguém sabe quem votou sim ou não. Então, nesse sentido, eu acho que o Senado ontem deu um passo fundamental no sentido de ter realmente transparência completa. Entendo que manter o voto fechado, secreto, para a escolha de autoridades é até uma proteção para os nossos estados, porque autoridades como administrativas, como das agências reguladoras, de bancos e de outros órgãos, são votados aqui e se, por exemplo, o senador fulano de tal votar contra essa pessoa, vai ter nessa pessoa a má vontade em atender às reivindicações justas dos seus estados. Então, feito esse registro, que, repito, felizmente coincidia com os meus pensamentos e a maioria, portanto, mostra que essa era a conduta certa. Senhor presidente, ontem eu li aqui uma matéria triste sobre o meu estado, falando sobre a questão da insegurança pública que reina naquele estado. Mas, aliás, eu sei que estão sucateados todos os setores do meu estado. Meu estado, nesses últimos 7 anos, só tem feito realmente ser desgovernado e, ao mesmo tempo, que recebe mais dinheiros como nunca recebeu, é que o povo vê menos atendido essas suas reivindicações, seja na saúde, na educação, na segurança, no transporte, na produção, enfim, tudo. E eu estou fazendo gestões junto ao Ministério Público, tanto estadual quanto federal, porque não dá mais para ficarmos simplesmente denunciando aqui da tribuna. E olhe que é um dos deveres do parlamentar, seja o estadual, seja o municipal, seja o federal, fiscalizar. Aliás, foi o grande objetivo da criação dos parlamentos no mundo, foi fiscalizar e principalmente a boa aplicação do orçamento. Então eu quero aqui ler algumas manchetes, para não entrar nas matérias, que dizem bem do estado em que nosso estado se encontra. Estado de desgoverno que se encontra Roraima.
Primeira manchete aqui do jornal Folha de Boa Vista. Governador de Roraima é destaque na Veja. Mas destaque de quê? Destaque pela construção em tempo recorde de uma mansão, inclusive onde existe uma piscina com a primeira letra do seu nome, que é um J. Depois, outros temas. Cirurgias eletivas no Hospital Geral são canceladas por lotação de leitos. Mais uma. Agentes denunciam desvio de função. Agentes, portanto, da Polícia Civil, dizendo que eles são desviados de função e, portanto, agravando a situação da segurança na nossa capital, Boa Vista, e em todo o estado. Outra lamentável aqui em relação à saúde. Paciente desmaia em fila de espera de atendimento. Mais outra sobre segurança. Cresce o número de ataques de bandidos armados em via pública. Moradores criticam asfaltamento de rua que ainda não tem rede de esgoto. Aqui é um absurdo. O governo asfalta a rua e logo em seguida, depois, a prefeitura vem e tem que quebrar o asfalto para colocar a rede de esgoto. Quando devia haver uma sintonia fina entre prefeitura e governo, de forma que o esgoto fosse feito antes e o asfalto depois. Mas isso aqui é uma jogada para ganhar dinheiro às custas da população. Outra matéria sobre saúde. Ação que pede melhorias no Hospital da Criança aguarda decisão judicial. Mais uma sobre saúde. Maternidade acomoda mães em poltronas instaladas no corredor. Vejam o absurdo. As mães que estão ali para ter filhos e até depois de ter os filhos, ficam no corredor porque não tem leitos. Enquanto isso, tem dinheiro para o governador fazer mansões, viajar para onde quer no aviãozinho do governo, no jato do governo e outras coisas mais. Depois denuncia aqui o deputado Paulo César Quartiero, lá de Roraima também. Roraima virou uma lavanderia de dinheiro do governo federal. Aqui tem duas matérias que dizem respeito a denúncias que fiz aqui, que eu cobro uma fiscalização na construção do hospital universitário, porque o governo começou a fazer um hospital das clínicas e, de tanto rolo que fez, passou o pepino para a universidade como se estivesse dando um presente, e que eu falei para a reitora que é um presente de grego. E que ela tem que fazer uma auditoria profunda, porque ela pode pegar depois complicações para a própria universidade. E também, outra matéria em que eu me pronunciei, sobre a questão da demora da Justiça em julgar as ações contra o governador. A Justiça Eleitoral, primeiramente, porque esse governador está com um pedido de cassação desde março de 2011, o TSE até hoje não julgou, está no 5º relator, os 4 anteriores não apresentaram o relatório, e eu espero que esse 5º, portanto, faça jus à necessidade do povo. Porque o que está acontecendo? Que daqui a pouco ele conclui o mandato e perdeu o objeto, a ação de cassação do seu mandato pelos desmandos e corrupção que ele fez. Outra matéria. Médicos de Boa Vista paralisam por 24 horas e mantêm somente as emergências. Uma outra matéria séria, importante e que realmente já redundou do afastamento do diretor do Instituto de Terras de Roraima, que era um suplente de deputado, que assumiu aqui as carreiras para não ser preso pela Polícia Federal. E aqui está, a Procuradoria-Geral da República pede suspensão da regularização de terras, da regulação fundiária. Interessante, isso foi uma luta tão grande nossa para que a União repassasse para o Estado as terras que ela tinha registrado na época de território federal como terras da União. Depois aqui, Ministério Público de Roraima aponta superfaturamento nas obras e pede suspensão de contratos.
Ministério Público Estadual pede intervenção no Iteraima exigindo realização de concurso. Roraima é o campeão em receber recursos de emenda parlamentar e de transferências constitucionais, senador Capiberibe, tanto as obrigatórias como as voluntárias. E aqui um conselheiro do Tribunal de Contas diz que 7 prestações de conta do governo do Estado ainda aguardam apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado. Outra, empresa protesta Estado e pede à Assembleia afastamento do governador. Roraima recebeu 37 milhões a mais de fundo de participação do Estado no ano passado. E diz o deputado estadual Flamarion Portela, esposo da senadora Jana Portela, não falta dinheiro em Roraima, falta gestão. O promotor do Ministério Público de Roraima diz, mesmo sem denúncia formal, o Ministério Público está avaliando mais uma licitação irregular no Estado. E, por fim, como eu já havia passado aqui, Justiça Federal afasta o presidente e o procurador-geral do Iteraima, que é o Instituto de Terras de Roraima, por realmente verdadeiros escândalos. Corrupção fica até uma palavra suave diante dos desmandos e escândalos que tanto o presidente, que é suplente de deputado, cometeu, como também o seu assessor, o seu procurador-geral. Então eu quero só ler essas manchetes e pedir a Vossa Excelência a transcrição na íntegra, porque está um ponto em que a população não aguenta mais. Enquanto a Justiça Eleitoral não julga esse governador, ele diz lá abertamente que ele já tem patrimônio e dinheiro suficiente para não pegar nada com ele. E eu espero, até por ser pai de 2 juízes, que essa pecha não fique na Justiça Eleitoral e não fique também na Justiça Comum. E até mesmo alguns que já estão no Supremo, para que não prevaleça a tese de que quem tem dinheiro, quem tem, portanto, dinheiro até de corrupção, não é julgado neste país. Muito obrigado.